Olá, a partir desse momento começa o programa Mais Saúde, da ACOM, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa de hoje nós vamos receber aqui no estúdio a Patrícia. Ela é paciente da ACOM e tem uma história maravilhosa que eu acho que vai motivar, incentivar vocês que estão em casa a passarem um pouco melhor por esse momento da doença, passarem que seja com parte da autoestima e da confiança que essa mulher tem e que eu trago para vocês no programa que está apenas começando. Bom, como eu falei para vocês, está aqui ao meu lado a Patrícia, ela é paciente da ACOM e nós recentemente, nós tivemos um primeiro contato numa oficina de maquiagem que houve há dias atrás e a gente observando, o jeito dela, a forma com que ela via, Patrícia, as outras pacientes, a forma com que ela encarava esse momento da doença. Eu até conversei com a equipe do programa e decidimos trazê-la aqui para contar um pouco da história dela, porque eu acho, agora o Paulo falando que enquanto autoestima, enquanto confiança, acho que isso faz toda a diferença para que um tratamento tenha ou não sucesso. E no caso do seu, acho que isso fez toda a diferença, Patrícia? Seja bem-vinda. Sim, eu acredito que de repente a gente se depara com um diagnóstico que vê que de repente, como assim? É lutar pela vida porque vale a pena viver. Sem dúvida. E de ver o que é o câncer. O câncer é multifatorial. Ele não é apenas o açúcar, o refrigerante, o cigarro, a água, o ódio. Eles são conjuntos, de coisas que você vem acumulando no seu organismo. De repente você deixa então uma célula sua doente, E aí você fala assim, não, mas peraí, eu não posso morrer, porque é muito bom viver. Viver está acima disso. Por que eu vou me matar com uma mágoa de uma pessoa que talvez não goste de mim? Em primeiro lugar, eu me amo. E a partir do momento que você se ama, você transmite esse amor pro próximo e você vê que você é amada. Indiferente de um ou outro que não gostar de você, a gente não agrada gregos e troianos. De maneira alguma. Então, de repente, você vê e fala, não, é muito bom viver, a vida é boa, a vida é bela. E o que eu preciso? Trabalhar o perdão? Então, vamos trabalhar o perdão. Modificar a alimentação, vamos comer melhor? Vamos comer melhor. Vamos deixar algumas toxinas de lado. Vamos procurar trabalhar o amor, que a gente vê que a gente supera, com a graça de Deus e com o amor, com a união, com fraternização mesmo que a gente tem aqui dentro da ACOM. Do próximo, do próximo, E enquanto Patrícia, quem é a Patrícia? Bom, a Patrícia foi sou conhecida como Patrícia Magrela. Difícil, de acreditar, mas sempre fui muito intensa. Já tive um programa muitos anos atrás na TV Candidez, só foi ao ar 3 meses. Já trabalhei como voluntária na TV Candidez, trabalhei com distribuição de água na cidade, então eu carregava galão de água, muito ativa, eu colocava galão em cima de moto, fazia entrega em residência, foi muito ativa. De repente eu apaixonei, casei e meu casamento não deu certo. E esse sofrimento, esse acúmulo que me adoeceu. Eu não preciso de sofrer porque um casamento acabou. Eu não preciso de morrer por isso. Pelo contrário, eu tenho que viver. Eu tenho que viver para dar a volta por cima. Eu tenho que viver para dar uma estrutura boa para os meus filhos. Então, você vê que, nas pequenas coisas da vida que estão os grandes valores. Não está ligada à qualidade de vida, muitas vezes está ligada ao dinheiro, mas ela está muito mais ligada à simplicidade, ao amor, à família. Quando a gente é unido, são os pequenos, pequenos só no dizer, porque dentro do coração é muito grande. É muita coisa. É muita coisa. E com relação a Patrícia e a ACOM, como que foi? Porque a Patrícia é uma paciente nossa, tá super bem, começando o tratamento, mas graças a Deus está dando tudo certo e vai continuar assim. Sim. Sim, mas com relação a Patrícia e a ACOM, como que começou esse
esse contato? Ai, Como que foi a descoberta da doença? A descoberta foi, né, o diagnóstico foi muito rápido. Eu comecei a sentir os problemas em julho e Esse ano, 2016. de 2016. Meados de de novembro, né? Aí meu câncer já estava avançado, ele é 3B, invasor. É um câncer mais agressivo, né? Que requer um certo cuidado. E, bom, vim, né, para com só agradecer como os funcionários são muito bem treinados, que carinho, sabe? Como eles passam uma segurança pra gente, né? E que, como se diz, nos dando as mãos mesmo, sabe? Fala assim, vamos juntos vencer essa. Porque aqui a gente vê que a gente não está sozinho. E você é daqui de Divinópolis mesmo? Eu sou de Divinópolis. E mora aqui em Divinópolis? Moro em nascida Divinópolis, e mora aqui? Nascida e moro aqui, minha família é toda daqui. Certo. A Patrícia estava me contando aqui, antes da gente começar a gravação, né, do programa Mais Saúde, que você foi há um tempo para fora, né? Foi conhecer a Itália, né? Sim, conheci a Itália. Eu sempre tive uma vida muito ativa, viajei muito, conheci alguns lugares no nosso país também, que é maravilhoso. Então, porque né? a gente fala da doença, né? Da parte ruim, né? Da parte boa também, porque afinal de contas, por incrível que pareça, para você, inclusive eu vou deixar essa pergunta para que você responda no final, mas sempre que a gente conversa com algum paciente, sempre que a gente colhe alguma história, né, de superação, uma história de um sofrimento que a gente sabe que é temporário, a gente sempre vê eles falando da parte boa que a doença trouxe. Por exemplo, da união com a família, né, de pessoas que, por exemplo, a família não conversava e acaba que a doença de alguma forma aproximou, sim. Né, aquelas pessoas. E, enfim, mas voltando à questão da vida, do cuidado com a alimentação. Essa parte, né? Você, pelo que eu entendi, gosta muito de viajar, você tem uma vida ativa, eu sempre tive uma vida muito ativa. Querendo conhecer lugares novos, né? Sim. Viver bem, você acha que é uma forma de prevenir o câncer? Porque você falou muito da questão do perdão, né? Enfim, se você vive bem, já não guardando mágoas, já não guardando rancor... Aí você já tem um 50% já é um primeiro passo, então. Não ter, né, o câncer. Eu acho, o câncer ele é multifatorial, não tem como, né? É a união de mágoa, de problemas, de açúcar, do refrigerante, do cigarro, né? Essa união de todos esses malefícios, esses vícios que a gente vai criando, né? No decorrer da vida, que a gente vai acumulando, né? Viver está muito acima de um refrigerante, que todo mundo sabe que faz mal, né? O cigarro é prazeroso? Sim, até um certo ponto. Mas e os malefícios que ele te traz? Então, de repente, para quem é um fumante, né, tem o tabagismo e se depara com a doença, você tem, então, duas lutas, né? É vencer, primeiro, esses vícios errados que a gente vai adquirindo no longo da vida, né? Para poder valorizar o que a gente tem de essência boa na vida, né? Que é tudo isso, é o amor, é a união, a união que vem da família, sabe? De repente você vê que você é muito mais amada do que você imaginava antes, né? Você descobre que seus verdadeiros amigos estão ali com você, que você não está sozinho, em momento algum. Né? Isso traz uma força incrível, é uma força, né? Eu acho assim, eu estou muito bem, né, com um diagnóstico, né, um pouco complicado, mas é porque eu estou tendo um apoio muito grande dos meus amigos, da minha família, dos meus filhos, sabe, assim, de toda a equipe aqui da ACOM. Que gracinha, não, tem muito a agradecer, que carinho, que amor, sabe, que educação, sabe, que união. Até desculpa te interromper, Patrícia. Eu sou suspeito para falar, afinal de contas eu, né, sou funcionário da ACOM, mas quando eu vejo depoimentos assim como o seu, a sensação que eu tenho, eu já passei por esse problema dentro de casa, perdi meu pai infelizmente com câncer, a sensação que eu tenho é que é tão bom saber que tem a quem a gente contar, não é que seja a ACOM, que sejam os amigos, a família, mas assim, você chega num momento que você vê que poxa, e agora? Né? Um diagnóstico que
requer um tratamento, que requer um cuidado, né? E agora, o que vai ser de mim? Aí você começa a descobrir essas pessoas, começa a descobrir esses locais, esses cuidados, esses amigos. Olha, a partir começa do a fazer momento que novas amizades, né? Você se depara com um diagnóstico, você vê que você precisa de lutar pela vida. E o que é lutar pela vida? Em primeiro lugar está, né, Deus e o amor. Então, quando você começa a passar o amor, você recebe o triplo, né? Nem em dobro, em Parece triplo. Que há uma conexão a ali, vida né? A vida é uma via de vai e vem, né? Não tem como você receber amor sem dar, né? Não tem como você lutar pela vida, ver a vida de uma forma bela, né? Sem estar com ela bela dentro de você, né? De repente, sabe, assim, você se depara com uma situação que está muito além, vai muito além, né? Sabe, que o câncer também é bom. De repente o câncer te faz bem, porque ele te faz ver a vida de uma outra forma, de uma forma mais leve, mais simples, mas a forma do amor puro. É importantíssimo isso que você está falando, porque tem muita gente que está em casa, tem vários pacientes que assistem o programa Mais Saúde, familiares, pessoas que estão ali naquele primeiro momento do susto, né? Ou já no momento já de finalização, e pode às vezes até concordar com o que a gente está falando, ou não também, né? Mas principalmente para quem está no começo, porque eu acho que a pessoa não consegue ver muito além daquela doença, não consegue ver muito além do medo da morte, muito além do medo. É muita coisa além. E o que a Patrícia fala, né, por exemplo, que você diz do lado bom, né? Realmente tem esse... Existe um lado bom. Basta a pessoa Temos um querer lado superar, bom, né? Porque você, às vezes, o que é que tá? É multifatorial. Então, quer dizer, existe mágoas, né? Existe problemas acumulativos, né? Que você vem trazendo ao longo da vida. Aí, quando você se depara com o diagnóstico, você vê, então, a luta pela vida, né? E essa luta pela vida está muito além de certas, sabe, coisinhas do dia a dia. Está muito além da doença em si. Está muito além mais pela da busca, doença. né? É a busca, sabe? Eu acho que para Deus nada é impossível. De maneira né? alguma. De maneira alguma, para Deus nada é impossível. E você tem um apoio de família, sabe? Você tem... Não existe esse paciente que vai falar eu sou sozinho, eu estou sozinho. Porque mesmo que às vezes a família esteja numa situação complicada, né? Pelo dia a dia, o mundo de hoje muito difícil, né? Às vezes o familiar não tem como dar atenção devida, mas e o carinho que temos aqui dentro da Com? Aqui nos tornamos todos uma família. É automático, sabe? Assim, o olhar de... Oi, bom dia, como você passou a noite? Oi, sabe, assim... Acolhedor, isso, né? É acolhedor, e isso vem automático dentro da gente, e você dá e você recebe. A gente vai fazer um pequeno intervalo, que eu estou vendo que o nosso tempo passou um pouquinho, mas na volta a gente vai continuar falando sobre isso, e a gente vai continuar transmitindo isso para vocês que estão em casa. Porque eu que estou aqui do lado, eu consigo sentir a força de vontade que ela tem, isso passa, isso contagia. Tenho certeza que você que está em casa também, em algum momento, em alguma fala dela, pode ter sentido. Não sai daí, é rapidinho, a gente vai lá e volta com o programa Mais Saúde, que vocês sabem, é da Com, contra o câncer pela vida. Há pouco tempo atrás, parecia um sonho. Eu estava lá. Hoje, o Centro de Diagnóstico já está se transformando numa realidade. Com o centro, o início do tratamento ganhará agilidade, aumentando a sua eficácia. Esta conquista no combate ao câncer está sendo viabilizada graças a uma grande rede de apoio e a parceria com o Centro-Oeste CAP. Essa é uma conquista da solidariedade. A Com, sua doação faz tudo acontecer. Este é o meu filho André, aos 2 anos, quando teve câncer. Passamos por momentos difíceis, dolorosos, mas hoje podemos comemorar a sua cura. Recebemos o apoio da Com e tenho certeza que isso fez toda a diferença. Obrigado. Solidariedade também cura.
Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde, aqui ao lado da Patrícia, que é paciente da CON, e hoje está aqui contando para a gente a sua história. E no primeiro bloco a gente falava um pouco sobre a doença, sobre o lado ruim que obviamente tem, um momento que você precisa ter muita força, né? Mas por que eu volto nesse antes do intervalo? Porque acho que muito dessa força que a gente precisa, que o paciente, o familiar precisa, eu falo a gente porque eu já passei por isso dentro de casa, a Patrícia consegue transmitir numa facilidade, né, esse olhar, essa forma de encarar a doença, de ver ela como uma oportunidade de rever alguns hábitos, de confiar que está em boas mãos, né, de saber que tudo que pode ser feito será feito, né? E com certeza muito além do que pode ser feito será feito ainda, né? Olha, a CON, ela tem uma estrutura, sabe, assim, tanto de estrutura física, né, de ambiente, tanto a estrutura dos funcionários, que a CON deveria de ser exemplo para o Brasil até na questão de governamental, né? A gente vê aqui uma equipe muito séria, muito correta, muito honesto, sabe? Com um respeito à vida, um respeito ao próximo, né? À saúde, que deveria ser, sim, exemplo até governamental. É engraçado isso aí, eu ouvi, até tomando como base o que você falou, um paciente uma vez me falou, vou tentar lembrar exatamente as palavras dele, mas eu acho que exatamente eu não vou conseguir. Mas ele falou assim, que é muito engraçado quando a gente chega na CON, porque quando a gente vai, por exemplo, ao médico para consultar de um problema qualquer, né, eles já te olham, lá vem ali um doente, né, tá vendo ali um problema, tá vendo ali ou melhor, vem ali uma hérnia de disco, vamos supor, né, eles já olham, veem como problema, né? E na CON não, vem ali a Dona Maria, né? Não vê como uma doença, vê como uma pessoa, né? E por isso que a gente fala desse tratamento humanizado, acho que ele se resume muito nisso, né? De a gente ver a pessoa, de entender que às vezes o câncer naquele dia é o menor dos problemas que ela tem. Às vezes a pessoa está passando por necessidade em casa financeira, não tem dinheiro para comprar, né, um alimento, uma coisa que é necessária. O tratamento, ele já não tem como, por mais que você tenha um grande apoio da CON, você precisa, sim, de certos cuidados com você mesmo, né? Em questão de alimentação, com seus familiares em casa, né? Essa estrutura de que a CON nos dá, né? Esse acolhimento, nos ajuda a ajudar os nossos familiares. Porque muitas das vezes a gente tem que ajudá-los. Porque o câncer, ele não mexe comigo que tem um câncer. Ele balança a família inteira. São todos que de repente falam assim, como assim? Mas se ela morrer, ela tem 2 filhos. Como que vai ficar os meninos? Quem que vai criar? Como que vai ser? Sabe? Então a doença, ela não mexe com o paciente. É com a família. E, logicamente, com todos aqueles que são seus amigos, que estão ligados a você, né? Então, às vezes, esse acolhimento que a gente tem aqui dentro, essa energia que nos passa de acreditar na vida, que vamos ter, sim, a cura, né? Que para Deus nada é impossível, né? E temos um tratamento excelente aqui dentro, né? Isso nos ajuda nos fortalece para ajudar os nossos familiares que estão em casa lá, preocupados como que a gente está. Muitas vezes nós ficamos preocupados como que eles estão, né? Patrícia, e encerrando essa primeira fase, até porque o nosso tempo realmente é um pouco curto, como que era a Patrícia com relação aos cuidados com a saúde dela, no caso com a sua saúde, bem antes de descobrir a doença? Exames preventivos, como que era essa questão com você? Por exemplo, você sempre fez fazer mamografia? Como que é isso? Sempre tive um controle, sempre vinha no médico, né? No meu caso, não foi, né, displicência, não. Foi de repente o câncer apareceu, porque de repente, então, acho que Deus queria me dar uma oportunidade de enxergar a vida com outros olhos. E é assim que eu vejo o câncer. Sabe? Eu não vejo como uma doença maligna que vai me levar para o caixão, porque ela não vai, sabe? Eu vou resistir, eu sou mais forte que ela. Ele é bravo, mas muito mais bravo do que ele. Sou eu que estou ordenando que em mim não vai ficar, né? E, sabe, você
cria uma força, você é uma luz. Parece que é uma luz divina que de repente, sabe, nos ilumina de ver a vida como ela deve ser vista, como deve ser vivida. Eu fazia sempre os meus exames, mas de repente Deus acho que queria me dar a oportunidade de ser melhor. Que bacana a sua forma de ver, né? É muito diferente, né? Quando a pessoa ela encara porque eu quero o momento viver como uma oportunidade. Eu não vou me entregar à doença. Morre aquele que fala, eu tenho câncer. Acabou. Aí sim, ele vai morrer. Não no meu caso, porque eu vou lutar. Eu tenho motivos para viver. E não no de muita gente que está assistindo, que está se inspirando na sua história. Com certeza. Sabe, morre aquele que se entrega, porque aquele que quer viver, ele vai mudar a alimentação, ele vai mudar o seu coração, né? Que eu acho que é muito importante, tá vendo? Sabe? Mudar a alimentação, o coração, o trato com seus familiares, né? Porque é dando que se recebe, é dando amor que a gente recebe o amor. Com certeza absoluta. Ainda dá tempo de te perguntar uma coisa. Estou vendo ali que ainda temos mais alguns poucos minutos, mas ainda temos. Recentemente, como eu falei bem no começo do programa, a gente teve uma oficina de maquiagem, né, para pacientes. Sempre tem, já foram mais de 100 pacientes que fizeram, né, a oficina. E eu tô vendo os traços, né? Tô vendo aqui que ela se produziu todo para vir pro programa. Toda bonita, né? O que mudou na sua vida? Eu acho que nos ajuda a autoestima. Que ajuda muito, né? Eu ia falar nesse sentido, eu não quero colocar palavras na boca dela, mas eu queria que você falasse, porque eu acho que você deve ter percebido, quando as pacientes chegam, no começo da oficina, elas chegam lá um pouco tristes, assim, ressabiadas, né? Olhando uma para outra, vendo qual que está numa situação pior, né? Qual que não está bem. E no final aquilo se transforma, né? O olhar, a energia, primeiro tudo muda, né? Bom, o fato da doença já nos deixa um pouco descorada, né? A gente fica mais pálida, né? A gente, está tudo sendo modificado dentro de você. Então, a partir do momento que você coloca um blush, você faz um olho bonito, sabe? Você realça a sua beleza. É um resgate. É um resgate da beleza física. A beleza interior, a gente se resgata com o amor, que, né, a gente dá e recebe muito. Né? Agora, a beleza física, a gente resgata nessas pequenas valorizações da beleza mesmo, né? É um batonzinho, um lapisinho no olho, sabe? Que resgata, sim, faz toda a diferença. Não sou uma Gisele Bündchen, mas olha como eu tô linda. Olha que gracinha que eu tô. Ai, gente, muito bom. Bom, infelizmente, nosso tempo, Patrícia, daria para ficar aqui mais umas 2 horas conversando, mas, como eu te falei, passa muito rápido, né? O que eu sempre puder colaborar e passar, né? Tá super convidada para voltar, para a gente conversar, falar bobagem, rir, levar essa alegria. Viver é muito bom, a gente descobre que a vida vale muito a pena. Com certeza. Patrícia, muito obrigado. Só agradecer. E a vocês que estão em casa, gente, fiquem com essa energia. Ó, tá indo um pouquinho para vocês aí. Um abraço, fiquem com Deus, coração. Gente. De coração para vocês. Um abraço, gente, fiquem com Deus. Até mais. Há pouco tempo atrás, parecia um sonho. Eu estava lá. Hoje, o Centro de Diagnóstico já está se transformando numa realidade. Com o centro, o início do tratamento ganhará agilidade, aumentando a sua eficácia. Esta conquista no combate ao câncer está sendo viabilizada graças a uma grande rede de apoio e a parceria com o Centro-Oeste CAP. Essa é uma conquista da solidariedade. A Com, sua doação faz tudo acontecer.